Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Mais um dia, mais uma oportunidade no nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar para que Deus se faça presente neste momento. Feche seus olhos, concentre-se, leve o seu pensamento para Deus. Vamos pedir ao Senhor que Ele esteja direcionando tudo o que iremos fazer aqui. Pai, no nome de Jesus, eu entro agora, meu Senhor, na Tua presença, para pedir ao Senhor a Tua bênção, a Tua direção. Pai, eu peço que o Senhor se faça presente neste momento, que o Senhor já vá sondando, meu Pai, os corações daquela pessoa que está aqui ouvindo, meu Senhor. Que o Senhor possa dar clareza, que o Senhor possa dar entendimento revelado da Tua palavra. Que a partir de agora não seja mais eu, mas que seja o Teu Santo Espírito trazendo a direção que cada um precisa e tem buscado no Senhor. Que eu desapareça aqui para que o Senhor possa aparecer, meu Pai, e se manifestar na vida daquele que crê na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos lá? Como discernir a voz do Senhor na prática? Como que eu sei que é Deus falando comigo ou se não é uma simples voz do meu pensamento? Você sabe discernir isso? Você sabe diferenciar o que é a voz de Deus, o que é a voz do maligno, o que é a voz do seu pensamento? Você sabe fazer essa diferença? Se não, hoje você vai aprender no nome de Jesus. Tudo bem? Deixa eu abaixar aqui meu... Pronto. Estava muito alto. Vamos lá, gente. Hoje é tipo assim, muitas pessoas elas leem a Bíblia e vão para a igreja, né? Mas no fundo do coração carregam uma dúvida silenciosa. Será que é Deus que está falando comigo? Ou sou eu mesma? Será que realmente Deus fala no tempo de hoje? Será que Ele continua com as mesmas ações que Ele tinha antigamente com seus discípulos, né? Vivemos em um tempo de muitas vozes. Quais são essas vozes? Vozes da ansiedade, vozes do medo, voz das redes sociais, voz da opinião das pessoas, né? E em meio a tudo isso surge uma pergunta que a maioria costuma fazer: como reconhecer a voz de Deus no nosso dia a dia? Deus fala? Deus, Ele fala. A questão não é se Ele fala, é o que? É se aprendemos a discernir. Você precisa aprender a discernir a voz do Senhor. Num texto básico que diz aqui em João 10, 25, não, João 10, 27, diz o seguinte, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as reconheço e elas me seguem. Eu as reconheço, Jesus está dizendo, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas, elas me seguem. Jesus não disse algumas ouvem. Ele disse as minhas ovelhas. A voz de Deus não é um privilégio só para líderes, pastores ou pessoas muito espirituais. É o que? Relacionamento. Vamos lá. Para você que não tem, às vezes, muito conhecimento, é uma pessoa leiga que eu falo não conhece muito da Bíblia, não sabe discernir exatamente como que Deus pode falar isso. Apesar de que até os mais entendidos têm a dificuldade também em compreender essa situação. Discernir a voz de Deus não é ouvir um som, por exemplo, audível, na maioria das vezes. Deus fala, principalmente, como que Deus fala? Deus fala o seguinte: Deus fala ao nosso coração, Deus fala
pela sua palavra, pela palavra que eu estou lendo aqui agora para você. Deus fala através da paz que você sente. E Deus fala pela direção clara e não confusa. Uma direção clara e não confusa. O problema é que muitos querem ouvir, mas não criam espaços para escutar. Muitos querem ouvir, mas não criam espaço para escutar. Como assim? Porque às vezes o que acontece? Você vai lá, ora, igual eu orei aqui agora. Pai, no nome de Jesus, direciona essas pessoas, direciona cada palavra, abre os ouvidos para entender, compreender a tua palavra. Eu fiz uma oração. Só que entre essa oração, eu preciso de uma pausa de silêncio para quê? Para ouvir a voz de Deus. O celular tocou bem agora. Deixa eu colocar no silencioso, não perturba. Você precisa orar e esperar. Esperar o quê? A resposta. Você não está orando? Você está orando, você ora e passa um tempo em silêncio. Para o quê? Ouvir a resposta. Ouvir o que Deus está falando. Kellen, como assim? Não é muita loucura? A fé é loucura para o vencedor. É isso mesmo, é loucura. É só para os loucos. Você ora e você espera, aguarda um tempo em silêncio, que Deus vai trazer à sua memória a resposta. Kelly, como assim eu vou ouvir ele? Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer de você ouvir a voz do Espírito Santo de forma audível, como você está me ouvindo. É raro, mas pode acontecer. Por quê? Porque a voz do Espírito Santo é uma voz bem suave. Então, quando você ora e você aguarda a resposta, Deus vai trazer à sua consciência, à sua memória, situações. E isso é Deus mostrando para você, Deus revelando para você. Nós vamos entender um pouco mais para frente. Vamos lá. Deus fala baixo. Por quê? Porque ele não compete com barulho. Vocês podem reparar que é dessa forma. Jesus, quando ele precisava orar, ele ia para onde? Ele ia para o Getsemane. Ele se separava. Ele ia para o monte. Por quê? Porque ele precisava do quê? Do silêncio. É no silêncio que a gente encontra a voz de Deus. Deus não compete com barulho. É no silêncio que você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você precisa silenciar as vozes, você precisa se distanciar do barulho para você ouvir a voz. A maioria dos profetas e pregadores, quando eles oram, eles vão para um local de silêncio absoluto. Por quê? É no silêncio que Deus está. Vamos entender um pouco mais disso aqui. Como eu sei que não é a minha própria vontade? Como que você sabe disso? Primeiro, a voz de Deus não gera confusão. Mesmo quando nos confronta, bate de frente conosco, ela traz paz interior. Em 1 Coríntios 10:33 diz o seguinte: Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. A voz do Senhor, ela não gera medo, não gera confusão. A voz do Senhor, ela é muito bem clara. Kelly, continua sem entender. Você vai sem entender mesmo. Você vai entender um pouco mais à frente. Vamos lá. E quando eu sinto medo? Quando você sente medo? O medo, ele não provém de Deus. Ele não vem de Deus. Quando você sente medo, isso é uma resposta do céu também, porque isso não vem do Senhor. 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte: Deus não nos deu espírito de... Deus, ele nos deu espírito de amor, nos deu
espírito de poder e nos deu espírito de equilíbrio. A voz de Deus pode desafiar, mas ela não paralisa, ela não nos paralisa. Por que Deus não fala claro comigo? Tá, Kelly? Por que Deus não fala logo o que Ele quer? Por que Ele fica falando através de parábola? Por que Deus fala através de sinais? Muitas vezes Ele já falou, mas estamos esperando outra resposta. Nem sempre Deus vai trazer aquilo que você quer ouvir. E justamente porque você já preparou o seu argumento, você está esperando a resposta que você quer e não a que Deus já falou para você. Como assim? Vamos lá. Como discernir a voz de Deus na prática? Como discernir isso na prática, Kelly, no dia a dia? Primeiro, a voz de Deus sempre concorda com a Bíblia. A voz de Deus sempre concorda com a Bíblia. Por isso que você precisa aprender o quê? A palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Crente que não tem relacionamento com Deus através da palavra, ele vai morrendo, vai se esfriando e morre. Vai se esfriando e morre. Frieza espiritual e, consequentemente, a morte espiritual. Vamos lá. A voz de Deus sempre concorda com a Bíblia. Se contradiz a palavra de Deus, se está contradizendo, se está indo contra a palavra de Deus, não é Deus. Segundo, Deus nunca fala algo fora daquilo que Ele já escreveu. Já está escrito. Deus já deixou o manual, já deixou a Bíblia. Se tiver algo além disso, não é do Senhor. A Bíblia é o filtro principal de tudo aquilo que Deus quer falar, tá? Segundo, vamos lá, a voz de Deus traz paz, mesmo em decisões difíceis. Como que isso se aplica na prática? Por exemplo, pode haver medo natural, mas a paz no fundo do coração. O medo natural não tem como você evitar, ele existe, ele é real, mas a paz aqui dentro do coração, mesmo havendo o medo, tá? Se a decisão só gera angústia, e tormento, pare e ore novamente, pare imediatamente, ore novamente. Se a decisão trazer angústia e tormento, pare e ore novamente. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o árbitro. Que a paz de Cristo seja o árbitro. Terceiro, a voz de Deus, ela não te apressa. Como assim, Kevin? Pressa extrema geralmente não vem de Deus. Pressa, sabe aquela pressa? Você precisa decidir agora. Não vem de Deus. Isso é laço. Deus orienta com clareza. É tempo para amadurecer. O inimigo, o diabo, Satanás, ele faz o quê? Ele te empurra. Ele te pressiona para você tomar a decisão errada. E Deus não. Deus, ele te conduz. Tem diferença entre te empurrar e te conduzir. Tem diferença entre te empurrar e tem diferença entre te conduzir, tá? Principalmente para quem tem ansiedade, é ansioso, não tem paciência para esperar. Pessoas ansiosas é as que mais se endividam, é as que mais se entram em problemas, porque elas não sabem esperar o tempo da resposta. Vamos lá. A voz de Deus sempre vai chamar para a obediência, não para o conforto. É tipo assim, ó. Se a direção que vier para você confronta o seu ego, mas edifica sua fé, confronta seu ego, mas edifica sua fé,
é Deus. Deus não fala só o que queremos ouvir. Como assim? Por exemplo, suponhamos que você está indo na igreja, que você faz as coisas certinho, mas existe ainda um pecadinho de estimação. Existe ainda um pecadinho de estimação. Deus pode revelar? Pode revelar. Cuidado que Deus revela. Traz à luz, porque todo pecado que você esconde tem poder sobre você. Então, para você se libertar, você precisa trazer à luz, precisa confessar esse pecado. Então, por exemplo, suponhamos que você ainda tem um pecadinho. A palavra de Deus vai vir para confrontar esse pecado. Por exemplo, suponhamos que eu cometo adultério. A palavra de Deus vai vir de confronto com essa palavra sobre adultério. A palavra de Deus vem contra esse pecado, adultério. Só que, justamente por vir contra este pecado, para que eu possa deixar esse pecado, ele também edifica a minha fé. Ele não é para minha destruição, porque todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Então, se a direção confronta o seu egocentrismo, o seu prazer, a sua vontade, mas edifica a sua fé, então é Deus. Agora, se você continua pecando em adultério e vem alguém dizer para você que tá tudo bem, que não tem problema, rapaz, não precisa nem ser profeta para discernir. Alguém que está massageando o seu ego, isso não é evangelho. A palavra de Deus sempre vai nos confrontar para nos tornar pessoas o quê? Melhores. Vamos lá. A voz de Deus, ela se confirma. Como assim? Toda vez quando Deus te der uma direção, ele vai confirmar para você. Através do quê? Através da palavra de Deus. Confirma através da oração. Confirmação por pessoas maduras espiritualmente. Deus, ele não gera dúvida contínua. Quando ele fala com você, ele vai confirmar para você. Ou alguém vai falar algo para afirmar aquilo que Deus já falou com você no particular. Ou através da oração de alguém pode enviar uma oração, você ouviu uma oração onde vai firmar aquilo que Deus já falou anteriormente. E se você for para o culto, alguém vai pregar, o Espírito Santo vai trazer uma palavra que vai confirmar aquilo que ele já falou com você também, tá? E Deus, ele não gera dúvida nunca, pelo contrário, ele traz a clareza que a gente precisa, ok? Vamos lá. Vamos ao exemplo do dia a dia, de forma bem simples assim, para vocês entenderem. Você sente um incômodo para perdoar alguém? Você sente um incômodo para perdoar alguém? Não é confortável, mas traz paz quando você decide obedecer. Isso é Deus falando. Você sente vontade de agir por impulso, mas algo te freia? Tipo assim, epa, pare, pense. Isso é Deus protegendo você. De novo, você sente um incômodo para perdoar alguém? Tipo assim, suponhamos que alguém brigou com você, alguém chamou sua atenção, você gerou um sentimento lá e aí causou esse atrito entre você e essa pessoa. Você vai começar a sentir um incômodo. Você vai se sentir incomodada para perdoar essa pessoa, para acertar com essa pessoa. Isso é Deus, entendeu? Porque não é confortável, mas vai trazer uma paz enorme para você quando você decide obedecer. Você vai lá, conversa, libera o perdão e isso vai te trazer paz. Isso é Deus falando com você de forma muito clara, tá? Vamos lá para nossa reflexão profunda. Talvez Deus não esteja falando com você todos os dias
mas você está esperando um sinal extraordinário. Um fato é, Deus fala todos os dias. Talvez Deus esteja falando com você, mas você está esperando o quê? Um sinal extraordinário. Quando ele já está falando no ordinário. Como assim, Kelly? Dá para explicar melhor? Discernir a voz de Deus não é sobre ouvir mais, é sobre obedecer o que já foi dito. E tem pessoas que é muito teimosa. Você pede a resposta para Deus e aí você diz que não ouve a Deus. Só que, na verdade, você está esperando Deus falar aquilo que você já decidiu. Você é capaz de obedecer mesmo Deus falando não? Se Deus falar não para você, te confrontando com o não, porque o não é resposta, espere é resposta. Vamos lá. Tudo aquilo, de uma forma geral, Elias, quando estava na caverna, veio o trovão, veio a chuva, veio a tempestade e depois veio o vento. Deus estava onde? Deixa eu ver se é isso mesmo para mim não falar coisa errada. Vamos lá. Aqui achei o versículo 1 Reis 19, 11 e 12. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de uma suave sussurro. Veio o som de uma suave sussurro. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois de um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E o Senhor estava numa brisa tranquila e suave. A voz de Deus, ele está sempre no silêncio. Uma voz interior que fala no seu coração. Quer ouvir a voz de Deus? Entre para dentro do teu quarto, feche a porta, fala com teu Deus no secreto. Após a oração, aguarde em silêncio e espere Deus trazer a resposta para você. É um diálogo e não um monólogo. São duas pessoas falando, você e Deus, você é o Espírito Santo. Você ora e espera a resposta. Como que vai vir a resposta, Kelly? Até agora eu não entendi. O Espírito Santo vai trazer a sua memória, vai trazer a sua consciência, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado e a resposta da oração que você fez. Só que esteja disposto a ser confrontado nas respostas, porque na maioria das vezes você vai falar que Deus não respondeu, mas é porque você estava esperando Deus responder aquilo que você já tinha decidido no particular. Amém? Vamos orar? Vamos orar.
Senhor, ensina-nos a silenciar o coração para reconhecer a tua voz. Tira-nos toda a confusão, ansiedade e medo. Afina nossos ouvidos espirituais, Senhor, e nos dá um coração obediente à tua palavra. Que a tua voz seja mais alta do que qualquer outra voz que possamos ouvir. Ajude-nos a discernir o teu Espírito, a discernir a sua voz no meio de tantas tribulações, no meio de tanto caos, e que o Senhor se faça presente no meio de nós. No nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Deus abençoe demais o seu dia, que você tenha um dia extraordinário, o restante de tarde e noite abençoado no nome de Jesus, e que seja um dia de resposta para você, no nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Deus abençoe, até mais.